Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto referente à predição, classificação e reconhecimento de padrões, enfatizando a área de classificação. Nossa conversa agora vai concentrar em técnicas, em procedimentos relacionados a aprendizado de máquina. Olá, amigos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos estar tratando do assunto referente a aprendizado de máquina. Nós vamos conversar sobre árvore de decisão, sobre os aprimoramentos dessa técnica referente a Bagging, a floresta aleatória e a Boost. E nós pretendemos dar alguns exemplos para que vocês possam comparar com técnicas alternativas. É um procedimento bastante interessante, tanto para fins de predição quanto para fins de classificação. Vamos iniciar a nossa conversa fazendo então uma abordagem sobre árvore de decisão, uma contextualização, algumas particularidades, alguns conceitos importantes e, por fim, uma ideia a mais adicional à árvore, que seria um processo de poda, a sua finalidade e os resultados que se obtém. Como contextualização, nós vamos agora definir o que é uma árvore de decisão, como é que ela funciona. É um tipo de algoritmo, um aprendizado de máquina, então precisa de um conjunto de instruções que se traduzem em um algoritmo de aprendizagem supervisionada. Nós temos uma variável pré-definida, essa variável, se for um problema de classificação, é uma variável binária ou uma variável multicategórica. Se for um problema de predição, de regressão, normalmente é uma variável contínua. Então, nós atendemos a esses dois propósitos. Ela tem o seguinte princípio de funcionamento. Ela vai dividindo a sua população ou a sua amostra em várias regiões, por meio de indicadores. E, por fim, você tem então a conclusão final. Isso diz respeito a um sentimento que a gente tem dentro de uma atividade, por exemplo, na área de genética e melhoramento. Um melhorista, ao caminhar no campo, observando a sua população sob seleção, ele vai ter vários critérios. Ele vai olhar, aquela planta tem uma altura que ele julga ser interessante. Ele tem um ponto de corte, ele tem uma partição e diz que aquela planta ela é alta, ela é baixa. É uma planta com uma boa área foliar ou uma área foliar ruim. Ela tem um ciclo precoce ou tardio. Então ele vai seguindo alguns passos, alguns critérios de divisão, de forma a chegar a um resultado final. Vou selecionar aquela planta ou não vou selecionar aquela planta. Então veja que a gente sempre age dessa forma, ou seja, a gente tem uma concepção geral multivariada, mas vai refinando o processo de tomar decisão. Obviamente que nós precisamos saber quais são os descritores que vão ser importantes, se é de fato a altura, a floração, né, a área foliar, resistência à doença, e onde fazer a partição. Nós vamos fazer até que ponto que a altura me satisfaz, a floração me satisfaz, e por fim, qual que é a melhor ordem para chegar a um produto final. Devo considerar primeiro a altura, posteriormente eu faço a divisão para a floração, ou começo com a floração, depois a resistência à doença, a área foliar, a produção e tudo mais. Então esse que seria os objetivos, esses são os objetivos num procedimento de árvore de decisão. Identificar quais seriam os melhores descritores, identificar onde fazer a partição e estabelecer uma ordem em que primeiro vamos partir a variável x1, depois x2, depois x10, depois x20, assim por diante. Então, se a gente pensasse aqui em duas variáveis e as nossas dispersões, né, de vários indivíduos, que às vezes esses indivíduos pertencem a duas ou três populações, no caso aqui 3 populações, nós podemos perceber que a dispersão segue um certo padrão. Esse aqui representando a população 1, o verde a população 2 e o roxo a população 3.
mas isso a gente percebe visualmente, considerando duas variáveis. Como é que isso aí poderia ser tratado num procedimento de aprendizado de máquina? Basta imaginar que, a partir da partição dessa variável do eixo x, representado pelo comprimento da pétala, eu posso estabelecer uma fronteira. Abaixo dessa reta, né, nós temos esses indivíduos alaranjados e acima os indivíduos pertencentes à população roxa e verde. Nós podemos continuar fazendo partições. Neste caso, além de partir a variável x1, eu posso fazer uma partição após a variável x1 em x2, de forma que eu distingo aqui o roxo do verde. Alguns indivíduos roxos ficaram dentro dessa região do verde, mas então essa região aqui caberia então uma nova partição. Posso estabelecer uma nova partição, fazendo de novo, dentro dessa área, uma partição retornando a x1. Então, primeiro eu vou considerar x1, depois x2 e, posteriormente, eu volto a x1, de forma que se estabeleça essas regiões puras de indivíduos representativos aqui do roxo, de indivíduos representativos do verde e de indivíduos representativos do laranja. Então, veja que nós conseguimos identificar quantas partições, onde primeiro partir, qual que seria interessante, começar a partição em x1, depois x2, depois voltar em x1, e a gente reconhece no final o nosso ponto de corte. Então essa aqui é a ideia da árvore de decisão. Tudo isso vai ser revelado no procedimento de árvore de decisão. Então, vamos ver novamente um conjunto de dados que a gente tem a variável x e y. Nós poderíamos perguntar um novo indivíduo x igual a 1, se ele posicionasse aqui igual a 1, para qualquer que seja y, certamente ele seria da população azul. Essa tomada de decisão, ela poderia ser perfeitamente transferida por um procedimento de aprendizado de máquina, se eu estabelecesse aqui uma primeira informação, parte x e não y, e parte x no ponto 2. E neste caso, então, eu poderia decidir que esse indivíduo x igual a 1, ele vai pertencer à população azul. Então, nós vamos transferir essa inspeção, essa análise, por uma árvore. Essa árvore, a princípio, considera todos os dados originais, escolhe o descritor x, escolhe o ponto 2, de forma, então, que você tem esse nó terminal puro de indivíduos azuis e esse nó terminal puro de indivíduo verde. Esse indivíduo x menor do que 1, certamente, sendo colocado nessa árvore de decisão, não precisaria mais conhecer a dispersão dos pontos, eu iria alocar esse indivíduo corretamente na coloração azul. Pois bem, vamos tratar aqui de um outro problema, onde nós temos também x e y, e eu preciso classificar indivíduos, né? Então, a classificação, a gente percebe aqui que existe 3 áreas. A área dos indivíduos vermelho, dos indivíduos azuis e dos indivíduos verde. Como é que nós podemos traduzir um processo de classificação em uma árvore de decisão? E esse processo me permitiria responder se o indivíduo x igual a 1 e y igual a 1, qual seria a cor? Eu não preciso desse gráfico. E muitas vezes esse gráfico é viável porque tem apenas 2 dimensões. Se eu tivesse um problema de várias variáveis, eu não teria um gráfico de dispersão, eu estaria no espaço além do bidimensional, do tridimensional. Então eu posso substituir essa dispersão por uma árvore. Essa árvore primeiro considera todos os indivíduos e faz partições. Uma partição razoável é dividir x no ponto 2, né? Posteriormente, então, eu teria do lado direito os indivíduos puro, verde, e do lado esquerdo, indivíduo seria vermelho e azuis. Então, entre x e y, eu tomo a decisão de que o primeiro indicador
o mais apropriado para conduzir uma partição seria x e não y. E o melhor ponto para promover essa partição é o ponto igual a 2. Bom, posteriormente, eu preciso saber, isso não me define, o indivíduo x igual a 1 e y igual a 1, né? Eu posso, dado que esse nó não é puro, certo? Eu posso fazer uma nova partição. Essa nova partição pode ser, então, no descritor y e no ponto 2. Indivíduos menores do que 2 são azuis, indivíduos maiores do que 2, dentro dessa ramificação de menor do que 2, são vermelhos. Então veja que essa árvore de decisão ordenou os descritores e revelou os pontos de corte que conduzam à tomada de decisão. É bastante interessante e eficiente, porque temos aqui nós terminais puros, em que certamente eu não teria dúvida de que se parasse aqui um indivíduo, ele seria azul. Se estivesse aqui, ele seria vermelho. Se eu estivesse aqui, estaria verde. Então, o aprendizado de máquina em árvore de decisão consiste em entregar um conjunto de dados, fazer várias partições, considerando todos os descritores e uma série de pontos de corte, e vão identificando daqueles descritores, daquelas variáveis x, qual que seria eleita a se posicionar no primeiro ponto da minha árvore, no segundo ponto, no terceiro e assim por diante, e qual seria esse ponto de corte. Pois bem, então nós vamos aqui apresentar algumas estatísticas que norteiam estabelecer as variáveis e os pontos de corte. Para isso, nós vamos considerar um exemplo bastante simples de uma amostra de 30 frutos, 30 indivíduos com informações de 30 frutos e 3 variáveis. A cor do fruto, que pode ser vermelha ou laranja, o formato do fruto, arredondado ou alongado, e o valor comercial. Tem frutos de alto valor comercial ou de valor comercial abaixo. A partir disso, como podemos criar um modelo para prever o valor comercial de um fruto a partir da cor e do formato? Então, eu posso dizer se esse indivíduo tem alto e baixo valor comercial? Então, preciso estabelecer aí uma árvore de decisão, que vai segregar os indivíduos com base em todos os valores de duas variáveis explicativas e identificará a que cria melhores conjuntos homogêneos de indivíduos. A ideia de ter um conjunto de classificação que seja puro, que seja homogêneo. Todos os indivíduos vão ser azuis, todos os indivíduos vão ser verdes, ou todos os indivíduos vão ser laranja. Nesse caso, todos os indivíduos vão ser de alto valor comercial, ou todos os indivíduos vão ser de baixo valor comercial. Muitas vezes, isso não é tarefa simples. Então, nesse quadro abaixo, nós temos, por exemplo, que a cor do fruto pode ser vermelho e laranja, mas dentro dos vermelhos, nós temos 2 de alto valor comercial e 2 de baixo. Nós vemos aqui uma certa heterogeneidade. Dentro do fruto laranja, tem alto e baixo. Mas aqui concentra mais baixo, aqui concentra mais alto. Aparentemente é uma partição não perfeita, mas interessante para classificar em baixo e alto. Se eu considerasse o formato do fruto, desses 30 frutos, em redondo e alongado, nós perceberíamos que existiria 6 de alto valor comercial e 8 de baixo, mais heterogêneo do que essa classificação. E esse alongado, 9 para 7, também é heterogêneo. A homogeneidade, ela se consegue quando 100% dos indivíduos manifestam um único padrão. Nesse caso aqui, a grande maioria manifesta alto. Não é 100%, mas é a maioria. Neste caso aqui, não é 100%, mas é a maioria. 80% dos indivíduos são baixos, representa baixo, e 20% representa alto. Mas então, deve-se existir algoritmos, estatísticas, que permitem então identificar qual que seria o melhor critério. A questão que se coloca no aprendizado de máquina é como identificar a variável e como fazer a divisão, tá certo? Que permite então uma boa classificação, não só nesse problema simples, como também em problemas de maior complexidade. Existem vários tipos de árvore de decisão. Existe a árvore de decisão para variáveis categóricas,
são aquelas árvores de decisão destinadas a problemas de classificação. Existe a árvore de decisão de variável contínua, são aquelas árvores de decisão para problema de predição ou problema de ajuste de modelo, tal como se verifica em análise de regressão. Nós vamos ter que acrescentar algumas informações ou alguns termos para o nosso vocabulário. Existe aqui um nó raiz na nossa árvore de decisão. A nossa expectativa é ter um resultado semelhante a esse. O nó raiz representa todos os indivíduos, a minha população, a minha amostra, ainda com grande heterogeneidade. Ela deverá ser dividida em dois conjuntos, uma divisão binária, até você ter nós, que a gente chama nós de término, ou folha, ou nós terminais, que tem uma certa pureza. A divisão é o processo de dividir o nó em dois ou mais subnós. Nós vamos considerar aqui a divisão sempre em dois subnós, né? Então, nós vamos fazer a divisão por algum critério. Essa divisão, ela envolve qual será o descritor que vai orientar essa decisão e qual ponto desse descritor que seria o melhor ponto de corte para realizar essa descrição. Então, nós temos aqui o nó de decisão, é o nó, subnó, dividido em nós adicionais. Então, você tem aqui o nó de decisão que vai dividir em dois outros nós. Esse aqui também vai ser dividido em outros nós. A folha, ou nó terminal, são os nós que não são mais divididos. É um nó que você alcançou o seu objetivo. O seu objetivo é ter um certo número de indivíduos, e aqui, né, são parâmetros da rede. Você quer a pureza, mas você pode estabelecer que vai dividir quando não tiver puro, ou vai dividir até quando você tiver uma certa quantidade de indivíduos. Às vezes você tem aqui 10 indivíduos, você decide não mais dividir. E você admite que a partir daí você tem um nó terminal que prediz um determinado padrão. Você pode dizer que ele vai predizer pela média ou vai predizer pela maioria. Então, se aqui nesse nó terminal você decidir que são 10 indivíduos, e se ali tiver 7 indivíduos de alto risco e 3 indivíduos de baixo risco, ou de baixo valor, ou alto valor, então você vai optar por dizer que aquele nó terminal representa uma manifestação da maioria, né? Então você traduz ou pela média ou pela maioria. A poda é um processo inverso à construção da nossa árvore de decisão. Enquanto a árvore de decisão é uma divisão onde a árvore cresce em profundidade e cresce em largura, com vários ramos, em várias camadas, você pode, no procedimento da poda, excluir algumas ramificações, de forma que você tenha um poder de decisão semelhante, tanto em termos de classificação quanto em termos de predição, mas com menor complexidade. Então é possível fazer essa avaliação. Isso é importante porque não só para predição e na classificação, as árvores também servem para nortear um processo de redução de dimensionalidade. Ela não só prediz, mas também indica o caminho pelo qual foi percorrido para tomar essa decisão, as variáveis e os critérios que você utilizou para tomar a decisão. Então, muitas vezes, se você economizar nos descritores para uma boa de tomar decisão, seria interessante. Para você chegar a uma variedade boa, ou chegar a uma conclusão que deve ser descartada, se você tiver menos informações a ser considerada, se vai considerar a altura, a floração, o acamamento, a resistência, tá certo? Se você puder ter menos, seria interessante, porque aí você, com poucas informações, você consegue avançar com um certo nível de acurácia razoável. Temos as ramificações. Aqui é uma ramificação ou subárvore, né? Dentro de uma árvore, que pode ser interessante. E temos aqui que identificar o nó pai e o nó filho. O nó que é dividido em subnós é o nó pai, é o nó principal, é o nó de decisão. E os subnós são denominados de nós filhos. São esses os termos que a gente usa dentro de uma árvore de decisão. Então, uma representação
nós vamos ter como resultado o topo, as ramificações, as variáveis e, por fim, os nós terminais que representam uma folha. Então, a literatura diz que uma árvore de decisão estatística são desenhadas, são apresentadas de cabeça para baixo. Ou seja, você tem todos os indivíduos aqui na raiz e vai promovendo a ramificação de forma a ter folhas. E essas folhas, se você chegar em cada folha, ela representa um padrão fenotípico, que pode ser uma média, aquele indivíduo que tiver aquele comprimento de vagem, aquela altura de planta, aquela floração, aquele acabamento, vai chegar numa informação na folha, que é uma planta que produz 32 gramas, ou a outra produz 85, e assim vai. Né? Então, cada folha representa a predição, consequência de uma trajetória que se caminhou da raiz até aquele nó terminal ou folha. Tem muitas vantagens. Muitas vezes, a árvore de decisão ela tem uma eficiência menor, principalmente em relação aos seus aprimoramentos, como o caso do BEG, do Bush, da floresta aleatória, mas ela deve ser a primeira análise a ser realizada, porque ela constitui numa ferramenta de predição de classificação e numa ferramenta do entendimento do fenômeno de predição, do fenômeno de classificação. Então ela te dá, além da classificação, todos os bastidores, digamos assim. Todo o caminho trilhado seria um olhar, a tradução do olhar do melhorista no processo de tomada de decisão. Certo? Você traz para o computador, para a máquina, um conjunto de informações e ele vai simular aquele olhar, aquelas etapas, aquelas variáveis que seriam mais importantes para que ele chegasse à conclusão, sim, é um bom material, não um material a ser descartado. Então, a gente vai dizer que é de fácil de entender um resultado, a visualização de uma árvore de decisão torna o problema fácil de compreender, não requer nenhum conhecimento estatístico para ler e interpretar, não existe aqui p-valor, não existe estatística T, estatística F, distribuições. Então, é bem simples, a representação gráfica é muito intuitiva e permite facilmente comprovar ou refutar hipótese formulada. Qual seria as variáveis, quantas variáveis são importantes no processo de decisão, qual a variável mais importante, o que eu devo considerar primeiro, isso é mais importante que aquilo. Então, eu posso olhar nesse meu gráfico, nessa minha árvore, e imaginar o que foi dado mais ênfase ou uma organização de tomar decisão que é bastante interessante. É a última exploração de dados, então a árvore de decisão é uma das formas mais rápidas de identificar as variáveis mais importantes, né? E com isso você pode, de fato, orientar processo de redução de dimensionalidade, tão importante em muitas áreas. Às vezes você tem, na área molecular, você tem informações de muitos marcadores, isso aí inviabiliza ou torna as análises mais complexas pela alta dimensionalidade, pelo problema de multicolorialidade. Então, uma árvore de decisão, ela vai clarear, vai indicar e vai apontar qual seria o caminho onde você prioriza algumas variáveis e pode descartar outras em tomada de decisão. Então, tem menor necessidade de limpar dados, né? Você não precisa estar removendo novamente os outliers, não afeta tanto, né? Você tem uma árvore que é capaz de tomar decisão em cima de pontos médios e aquele ponto médio às vezes não impacta tanto as partições que você pretende fazer, não é restrito a tipo de dados, pode ser variáveis multicategóricas, binárias, contínuas, vinda de informação de marcador molecular, de espectro tipo NIR, então é bastante interessante. É um método não paramétrico, né? É considerado não paramétrico, significa que não tem pressuposição nenhuma de distribuição, né? Ou de estatísticas para você poder fazer as suas inferências. Tem que ter cuidado, né? Em relação a overfit, em relação a decorar e não ser extrapolado em outro conjunto de dados. Então, isso é necessário se ter cautela. Seria interessante ter vários conjuntos de dados, seria interessante fazer validação cruzada. Então, é importante que você tome cuidados para que você não tenha uma árvore sujeita apenas
as informações daquele conjunto particular de dados sem nenhuma utilidade prática para fim de extrapolação. Né? Aqui é dito que apresenta alguma dificuldade no processo de predição de variáveis contínuas, no processo de ajuste modelo. Isso porque a árvore de decisão ela chega à formação de folhas. E no caso de variáveis de problema de classificação, aquela folha deve ser a mais pura possível. Né? Então ali deve ter indivíduos apenas vermelho, o outro apenas verde, o outro apenas laranja, e muitas vezes elas não são puras. E você então toma a decisão de que vai ser a moda, a maioria das manifestações dentro daquela folha. Isso pode ser menos drástico para o processo de classificação. Mas se você pensar em problemas de predição, de regressão, você certamente vai ter folhas norte terminais em que os valores não são exatamente os mesmos. Né? Você vai reunir ali no nó terminal 10 indivíduos, 5 indivíduos, 20 indivíduos, de acordo com o seu critério, e você tem que ter uma manifestação única. E essa manifestação única normalmente é a média. Então a reunião, você parte do pressuposto que a reunião daqueles indivíduos nos nós terminais, que representam certa pureza, mas não é a pureza de 100%, vai manifestar um padrão único. E esse padrão único é a média. Então nós vamos dizer que é uma perda de informação. A cada folha, você está reduzindo a informação de 10, de 5, de 6 indivíduos em um único valor, que é um valor interessante, que é uma média. Então a gente diz que é uma certa deficiência apresentada pela técnica no processo de predição. Bom, o que seria uma árvore de decisão então? O valor, a classe obtido pelo nó terminal dos dados é treinado e a moda das suas observações é assumido naquele nó terminal. Assim, uma nova observação de dados atribui-se o valor da moda correspondente. Então, se chegar naquela folha, aquela folha tem, o nó terminal tem um padrão correspondente aos indivíduos que na fase de treinamento foram alocados naquela folha. Ele divide o espaço preditor, as suas x1, x2, em regiões distintas e não sobrepostas. Então, vai dividindo x1, x2, x3. Onde e quem dividir é que é o problema. Segue uma abordagem de cima para baixo, conhecida como divisão binária recursiva. A divisão começa do topo da árvore quando todas as observações estão disponíveis. É uma única região. E sucessivamente divide o espaço preditor em dois novos ramos de baixo para baixo da árvore, do topo para baixo. Então você tem um conjunto de dados e quer chegar no processo de seleção, no processo de predição, e vai dividir esse conjunto de dados. Vai dividir como? O primeiro critério vai ser com relação à altura. A partir de 1,70 m tem um grupo. A partir acima de 1,70 m tem outro grupo. Por que essa divisão é feita de 1,70 m para a altura? Porque essa divisão é que promove maior homogeneidade na sua variável alvo, que é a produção, que é a classificação, por exemplo, que esses são os indivíduos resistentes, susceptíveis. Então você tem que pensar na variável que está dividindo, o reflexo nela na sua variável alvo. Você divide a altura em 1,70 m, porque as divisões conduzem à pureza na classificação ou na média e na variância da variável contínua que você deseja fazer a predição. Então são duas coisas que você tem que pensar: a variável alvo e as variáveis candidatas para proporcionar as partições. Esse aqui talvez seja o maior problema de uma árvore de decisão. É conhecido como um procedimento ganancioso, porque o algoritmo se preocupa apenas sobre a divisão atual e não sobre a futura divisão. Então, veja, você tem que fazer uma partição. Às vezes, e você pode partir em altura, floração, e pode partir em altura, depois parte em floração, depois você pode voltar a partir em altura, pode partir agora em área foliar, em número de ramos, número de nós. Então você vai fazendo as partições. Qual é a melhor partição? A melhor partição não é aquela que você tem 10 variáveis. Qual é aquela que promove a melhor partição? Talvez,
Por exemplo, pode ser, no momento atual, pode ser x1. Mas você está pensando na primeira partição. Às vezes você vai caminhar com a rede em várias partições. Pode ser que você começasse com x2, não seria tão bom quanto x1, mas por outras divisões, começar com x2 é mais interessante do que começar com x1. O x1 é o que te dá maior ganho atual. É a sua melhor opção hoje. Mas, mais para frente, você poderia perceber que não. Se você fizesse uma outra, eu não vou começar com x1, que é o melhor, com x2. Mas como a técnica é gananciosa, ela pega x1, mesmo que o resultado não seja tão bom. Ela não vai testando todas as possibilidades. Porque a árvore de decisão é uma árvore. Se você quiser, você poderia recorrer a várias árvores. Então, nós não estamos falando em uma árvore, nós estamos falando em uma floresta. Então, nesse caso, nós vamos migrar para o procedimento Bayes e o procedimento floresta aleatória, ou random forest, e boost. Mas a árvore de decisão ela é única e, consequentemente, ela não testa outras possibilidades e testa aquela que é melhor no momento atual. Então, nós chamamos isso de ser ganancioso. Ganhar hoje, mesmo que amanhã eu perca. E outros procedimentos, não. Ganhar sempre. Não ganhar muito, mas ganhar sempre. Então, esse é uma das propriedades da árvore de decisão, considerando a maior fragilidade, e para isso a gente vai ter que perceber algumas mudanças e que vai superar esse problema e que muitas vezes proporciona resultado melhor do que a árvore de decisão. Como a árvore decide dividir e onde dividir? Bom, os critérios de decisão são diferentes para a árvore de classificação e de regressão, vai depender. O objetivo, tá certo, é criar subnós em que você tenha homogeneidade da variável resposta. Então você quer pureza, você quer dividir, porque se você dividir a altura, tá certo, a variável resposta, plantas susceptíveis e plantas resistentes, vai ficar o resistente por um lado e o susceptível por outro. Então tá certo? Então você tem vários candidatos e vai depender, a partição vai depender da homogeneidade dos nós filhos. Então o algoritmo, a decisão divide em nós em todas as variáveis disponíveis e seleciona a divisão que resulta em subnós mais homogêneos, mais puros. Então eu vou fazendo a divisão e vou vendo a homogeneidade. Como é que eu posso ver a homogeneidade dos nossos filhos? Existe estatística. Quais são as estatísticas que eu posso usar? Eu posso usar esse índice de Gini, Q quadrado, entropia e uma medida de variabilidade. Então eu divido e vejo. Como é que foi a variância dentro do grupo 1, dentro do grupo 2? Foi grande ou foi pequena? Variância, porque essa partição em 2 é binária. Então você tem dois grupos. Então você pode ver a homogeneidade no grupo 1, a homogeneidade no grupo 2. Então vamos ver esses índices, como é que funciona. Esse índice Gini, ele é importante, principalmente quando você tem uma variável resposta do tipo binário. Susceptível ou resistente. Alto valor comercial, baixo valor comercial. Então você tem o sucesso e o insucesso, a falha. Quanto maior o valor, mais homogeneidade. Então ele é dado por essa estatística. Existe, então, se você colocar num lado, se faz uma partição de um lado, você tem indivíduos com sucesso e com insucesso. A probabilidade de sucesso é P. A probabilidade de insucesso é Q. Sucesso seria ser resistente, insucesso ser susceptível. Né? Alto valor comercial, baixo valor comercial. Então, se todo mundo for resistente, o P é igual a 1. Então, o valor de Gini seria igual a 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado seria igual a 1. Se for heterogêneo, então você passa a ter tanto resistente quanto susceptível. Né? Então, você pode ter uma situação onde P é igual a Q, que é igual a meio. P ao quadrado, tá certo? Vai estar meio ao quadrado, 0,25 mais 0,25. Então, você tem um valor baixo, que seria 0,5. O valor alto seria igual a 1. Né? Então, nós vamos calcular a homogeneidade por meio desse índice, que é o valor de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Nós vamos calcular para a divisão e usar a estatística ponderada. Então, veja, nós temos aqui o nosso exemplo da cor do fruto e do formato.
vamos avaliar se a divisão da cor do fruto é interessante. Ao dividir pela cor do fruto, né, eu tenho vermelho e laranja. Desse vermelho tem 10, alto e baixo. Então nós temos aqui uma pureza, uma impureza. O índice Gini para vermelho, né, para o sub-9 vermelho, vai ser 0,2, que é 2 em 10 ao quadrado, seria o valor de P ou de Q, e 0,8 ao quadrado, 0,68. Para o laranja, 13 e 7 em 20, o 13 é 0,65, o 7 dividido por 20, 0,35 ao quadrado, 0,55. Então ele produz esse índice aqui, 0,62, nesse lado do nó, e 0,55 nesse outro lado. Nós vamos calcular um índice de Gini corrigido, de cor, ponderado, que seria 10, 1/3 dos dados com índice 0,68 e 20 em 30, 2/3 dos dados 0,55. Daí esse índice que é 0,59. Quanto maior, se fosse igual a 1, nós teríamos uma condição de pureza, mas foi 0,59. Se a gente optasse por dividir o formato, o critério formato, não o critério a cor do fruto, nós também calcularíamos esse índice. Então, esse índice para o formato redondo é 6, 14 ao quadrado, 8 em 14 ao quadrado, 0,51. Para o alongado, cuja pureza é 9 para 7, 9, 16, 7, 16, valores ao quadrado, 0,50. Então, esse índice Gini para a forma ponderado, nós colocamos de um lado 14, do outro lado 16, dá o valor de 0,51. Como esse índice é maior para a cor 0,59 do que para formato 0,51, nós vamos decidir que desses dois candidatos, a melhor decisão é fazer a partição por cor do fruto. Então a nossa rede, o primeiro corte, tem que ser em cima da cor do fruto. Posteriormente, nós vamos repetir essa análise até que a gente chegue a uma conclusão satisfatória. Bom, nós podemos optar por uma tomada de decisão baseada na estatística de Q². É um algoritmo para descobrir a significância estatística entre as diferenças do subnós e do nó pai. O Q² é medido pela soma de quadrados da diferença entre as quantidades observadas e esperadas da variável alvo. Então faz-se a partição da variável candidato e olha a variável alvo, que a gente aqui se aplica para a variável também de sucesso e insucesso. Padrão, então, binário. Então, você pode fazer isso várias vezes, e a estatística Q² é a raiz. Nesse caso, é a raiz quadrada do real menos esperado ao quadrado dividido por esperado. Vamos ver aqui o exemplo. Né? Então, nós temos aqui uma divisão por cor e uma divisão por formato. Então, quando eu dividi por cor, vermelho, né, foi 2 para 8, no total de 10. Vamos esperar, então, que fosse uma condição desfavorável, ou seja, de maior variabilidade, é que tivesse 5 para 5. Então, nós podemos fazer o esperado nessa condição de que metade para metade seria uma partição, então, desfavorável. Então, veja que, nesse caso, eu estou com esse valor do Q². Né? Quanto maior o Q², mais, então, eu vou rejeitar essa hipótese. Né? Então, neste caso específico, eu tenho 2,62, 2,68. Bom, e nesse outro caso, que eu parti em 13 para 7, eu tinha 20 indivíduos, então esperado, numa condição de heterogeneidade desfavorável, era 10 para 10. Então houve um desvio. Quanto maior o desvio, significa que mais longe eu estou nessa condição desfavorável. E isso é importante para mim. Né? Eu quero estar longe disso, isso não me agrada. Ser meio para meio não é uma condição homogênea, é uma condição heterogênea. Então, quanto maior o Q², seria, então, eu estar longe dessa condição, o que é favorável. Eu não quero estar nessa condição de meio para meio. Eu quero a pureza, eu quero que seja 100% de uma classe, 0 da outra. Faça a mesma coisa para a divisão redonda. A primeira divisão em 14 deu 6 para 8, e aqui eu percebo que o Q² deu 0,76, até menor. Ou seja, eu estou numa situação bem próxima do meio para meio,
que é uma situação desfavorável. Aqui, né, 16, o meio para meio é 8 para 8, e 9 para 7. Está próximo. Então, desfavorável. Então, que quadrado pequeno retrata uma situação desfavorável, uma situação próxima do meio para meio. O que quadrado maior, né, ele aponta uma situação mais favorável. Uma situação em que não é igual as duas quantidades, é diferente. Diferente significa que um está predominando em relação ao outro. E essa predominância significa que eu estou no caminho de uma pureza, que seria um critério, uma propriedade bastante interessante. Então, novamente, usando o critério Q quadrado, né, a gente percebe que esse Q quadrado aqui é maior e, consequentemente, eu recomendo fazer a divisão por cor do fruto e não por formato do fruto. Posso usar um outro critério, que traduz basicamente a mesma coisa. É o conceito da entropia. É a medida do grau da desorganização de um sistema. Então, esse sistema aqui está com maior desorganização. Esse aqui está com intermediário. E esse aqui está mais homogêneo. Então, essa estrutura, esse nó, ele é puro, é o que nós desejamos. Esse aqui é o menos puro e esse aqui é o mais impuro. Então, nós precisamos medir esse grau de impureza. Se uma amostra for completamente homogênea, então a entropia é zero. Se a amostra, e eu desejo entropia zero. Se a amostra for dividida em partes iguais, 50 por 50, então a entropia é igual a 1. Como é que eu calculo essa entropia? Por essa expressão, menos P log na base de 2 de P, menos Q log na base de 2 de Q. Se você substituir P e Q por meio, você vai ver que você tem essa situação, né? De que o valor vai ser máximo, né? 50 vai dar igual a 1, onde P igual a Q igual a meio. Então, nós temos que calcular a entropia e tomar essa decisão. Então, nesse caso, a mesma situação, nós temos aqui a entropia do pai, que tem 15 frutos de alto valor e 15 frutos de baixo valor. Posso calcular a entropia do pai, né? Nesse caso, o valor de P e Q vai ser meio para meio, então dá o valor 1, mostrando que é bastante impuro. Mas se você fizer a divisão, você vai dividir em vermelho e laranja, onde você tem 2 décimos, que é o valor de P, e 8 décimos, que é o valor de Q, dá uma entropia de 0,72. Aqui dá uma entropia de 0,93. O valor 0,86, que é a entropia ponderada. Se a gente fizer essa mesma divisão, a gente percebe que a entropia, por esse critério de divisão, é 0,99. Eu quero uma entropia baixa. Então, eu procuro, dividir pela cor do fruto, né? Veja que é concordante com as análises que nós fizemos até então. E aqui, dividir, ao invés de dividir pelo formato do fruto. A variância também é um critério mais utilizado em procedimentos de variáveis contínuas, mas que nesse caso também pode ser aplicado, né? Basta eu calcular a variância após as várias partições. Então, passo a calcular a variância de cada nó e a variância para a divisão, né, com a média ponderada. Nesse caso, como é um problema classificatório, eu posso atribuir 1 para alto valor e 0 para baixo valor, apenas para calcular uma variância. Como o nó raiz tem 15 de alto valor para 15 de alto valor, se eu atribuir valor 1 e 0, eu vou ter essa média de 0,5, e o cálculo dessa variância dividido por 30, que é toda a minha população, não vão aqui subtrair uma informação de grau de liberdade, essa variabilidade é 0,25. Eu posso decidir se vou dividir ou não. Posso calcular a variância das partições. A primeira partição, que tem 2 frutos de um tipo e 8 de baixo valor comercial, a média vale 0,2. E a variância, a diferença em relação à média, 0,16. Em relação ao nó laranja, que tem 13 para 7, deu essa média e essa variância. A variância ponderada, né, em função da quantidade de indivíduos, é 0,21. Veja que essa variância vai ser menor do que essa outra variância,
também calculada, né? Considerando alto risco, baixo risco, 0 e 1, né? Com a variável alvo. E aí eu tenho as médias e as variâncias ponderadas é mais um critério que eu posso adotar para identificar quais seriam os melhores descritores. Pois bem, uma vez apresentado, nós vamos então fazer uso. Vamos fazer o uso aqui de uma análise, né, de classificação de dados de 6 populações obtidas por simulação e a gente tinha mensurado aqui 9 características. Então, as características, como é dado de simulação, eu posso informar para vocês que elas manifestam dominância, tem heredabilidade variada, as características de alta heredabilidade é a característica X3, a X6 e a X9, e tem efeito genético conhecido aqui pelo processo de simulação, que às vezes não é tão relevante no nosso estudo, mas a gente já conhece essas variáveis. O número de indivíduos, nós temos 2.000 indivíduos por população, no total de 6 populações. Nesse arquivo aqui, onde nós temos todos os indivíduos. E a gente vai ver se é possível classificar esses indivíduos dessas 6 populações. E, na verdade, essas 6 populações, elas vêm de um delineamento genético bastante interessante, que é o delineamento de análise de gerações, onde você tem o pai 1, simulado como sendo homozigoto dominante, o pai 2 como sendo recessivo, homogêneo, a variabilidade do pai 1, representado pelo azul aqui, é a variabilidade ambiental, o pai 2 também tem vários indivíduos, mas a variabilidade é ambiental, o F1 é intermediário, mas dado a dominância, o F1, né, ele está mais próximo do pai 1, que é o homozigoto dominante, tem variabilidade também reduzida, e é uma manifestação fenotípica próxima, esse 3 representa o F1, próximo do pai 1. A população F2, representada pela população 4 de amarelo, ela tem ampla variabilidade, dado que tem variância genética e ambiental. As populações de retrocruzamento 5 e 6 são também populações de variabilidade, né, genética e ambiental, e a população 5, como é o retrocruzamento de pai 1, e dado que o pai 1 manifesta alelos dominante, tem um padrão fenotípico também similar ao pai 1, ao F1. E a população 6, como é o retrocruzamento em relação ao pai 2, tem similaridade mais próxima à população 2. Então, nós queremos avaliar esse grau de dificuldade de separar o pai 1 do pai 2, do F1, F2, retrocruzamento em relação ao pai 1, retrocruzamento em relação ao pai 2. E uma primeira análise exploratória seria uma análise de componentes principais, onde se busca realçar as diferenças entre os centróides da população e, posteriormente, plota-se os indivíduos dessas populações. Nós já abordamos aqui como que isso poderia ser feito. Pois bem, então nós temos esse arquivo. Vamos pensar aqui nesse arquivo. Lá no análise vai ser feito no programa Gênesis. E vão definir aqui a nossa trilha de dados. Nós colocamos aqui nossa aula 11, dentro da pasta trabalho 11. O nome do arquivo é POP6, né? E nós vamos então fazer o procedimento de componentes de análise discriminante baseado em componentes principais, né? Vão identificar a população, dados de 6 população. Clico aqui para visualizar, são 10 colunas, porque nós temos cerca de 9 variáveis fenotípicas e uma coluna adicional para descrever a informação das 6 populações. Pois bem, então nós vamos declarar os parâmetros, temos então 9 variáveis, vou fazer uma análise com padronização e sei que existe 6 populações. Vamos fazer uma análise discriminante, né? E aí eu vou gerar alguns resultados. Um resultado interessante é o resultado da análise gráfica, né? Então veja que é esse resultado que nós apresentamos, né? Vou identificar aqui os grupos, aqui o pai 1, aqui o F1, o pai 2,
o F2, 4, um reto cruzamento e o outro reto cruzamento. Então veja que fazer uma análise de avaliação da variabilidade é relativamente simples, mas não constitui aí uma análise que permite facilmente alocar novos indivíduos. Então nós fizemos aqui e podemos ter uma ideia da complexidade dessa separação. Podemos também imaginar o estabelecimento de funções discriminantes. Nesse caso, a função discriminante de Anderson e função discriminante de Fisher. Vamos trabalhar com a função discriminante de Anderson e eu, então, fiz a partição desse arquivo em um arquivo de treinamento e um arquivo de validação. O arquivo de treinamento representando aí 80% da informação e de validação 20%. Então, dos 12.000, eu passo a ter 9.600 informações no arquivo de treinamento e 20% de 12.000, 2.400 para o arquivo de validação. Para eu estabelecer as funções discriminantes de Anderson, seja ela linear e quadrática, né? Então tenho que fazer a minha análise de maneira que nós já discutimos aqui em palestra anterior, né? Então nós vamos apenas visualizar. A gente usaria o programa Gênesis, análise multivariada, análise discriminante. Posso ir nessa opção de análise discriminante por Anderson. Vou chamar aqui o arquivo de treinamento, declarar os parâmetros, são 9 variáveis, 6 populações, e tem aqui, vou trabalhar com a matriz individualizada. Imaginando que não tem problema de multicoloralidade, a inversa é comum. Um arquivo de classificação é um arquivo de validação. Lá na nossa pasta trabalho 11, o arquivo, então, 6 populações de validação. Vou ter, então, a minha análise discriminante linear. Considerar as probabilidades iguais, igual a 1/6, 1/6, 1/6, e então gerar o resultado, né? Aqui as médias de cada grupo, as matrizes de variância e covariância, e posteriormente as funções discriminantes. E por fim, eu vou ter as taxas de erro. As taxas de erro para cada uma dessas populações, que a gente chama tabela de confusão, onde nós temos aqui 1.459 classificações erradas, ou seja, 15,19. Isso para o arquivo de treinamento, e vou encontrar no final essa informação para o arquivo de validação. Então, esse 1.459 é o valor que a gente tem aqui, 1.459 de erro de treinamento, dando a taxa de erro de 15,19 no arquivo de treinamento, uma taxa de erro daqueles indivíduos, 2.400, né, 452 classificação errada, 18% de erro. Então veja, se eu fizesse análise discriminante quadrática, aqui que tem 15 e 18, melhoraria para 10% de taxa de erro na quadrática para o arquivo de treinamento e 16% de erro para o arquivo de validação. Bom, eu posso então confrontar com uma outra técnica, um problema de classificação, e eu vou então avaliar, né? Vamos rodar lá no programa Gênesis. Eu tenho os dois arquivos, são duas entradas. Vamos em inteligência computacional, dentro do conjunto de aplicativo do R, vou entrar aqui em árvore de decisão. O meu problema é de classificação e tem duas entradas, um arquivo de treinamento e um arquivo de validação. Eu poderia ter apenas um arquivo e lá dentro falar para dividir em validação e treinamento da maneira que eu desejasse. Mas aqui já foi partido. Eu vou entrar com o arquivo de treinamento, declarar os parâmetros. Nesse momento eu incluo o arquivo de validação, forneço o número de coluna, o número de variáveis, aqui inclui a população, e eu vou processar então os meus dados, né? Repetir aqui, treinamento, aqui o meu arquivo de validação. Então, inteligência computacional, árvore de decisão, classificação, duas entradas,
aqui o arquivo de treinamento, chamar o arquivo de validação. Ele identifica o número de colunas, que no caso são 10 colunas. Aqui o antivírus está checando. Então vamos repetir. Aqui o arquivo de validação. Aqui o número de variáveis. E a gente dá o nome. Vamos dizer que a gente tem 9 variáveis, x1 até x9. E a primeira variável no meu arquivo era a variável que descrevia a população. Então é mais adequado colocar pop x1 até x9. Aqui a variável discreta, a variável alvo, é a primeira, pop. As demais variáveis, eu tenho que transferir essa mãozinha para essa moldura e colocar aqui todas as variáveis, exceto pop. Né? Então x1, x2 até x9. Aqui houve um erro, porque nós estamos no procedimento do bag, não era esse o interesse. Então, na verdade, eu quero inteligência computacional, árvore de decisão, classificação, 2 entradas. Bom, então, o arquivo aqui é treinamento. Vou chamar o arquivo de validação. O número de variáveis, de colunas, 10. O nome das variáveis, de novo, repetindo. A primeira seria pop. Retorna. E eu vou processar. Né? Então nós temos a variável alvo pop, as variáveis explicativas independentes, seria então as demais. E vou considerar que, por hora, nós não abordamos nada sobre poda. Vou deixar aqui 8 o número de nossos terminais, ou 6, por exemplo. E vou processar o meu conjunto de dados e ter, então, as minhas informações. Para essas informações, ela vai me liberar uma série de resultados gráficos, né? Tem que instalar as dependências, e eu, então, passo a ter um resultado como este que foi apresentado na nossa apresentação. Né? Então, essa aqui é a nossa árvore de decisão. Houve, então, um corte, identificou-se como a variável mais interessante para corte a x9. Lembrar que a x9 é uma variável de alta complexidade, mas de alta herdabilidade, foi interessante. A tomar a decisão, ele incluiu a x9, x6 e x3, que eram as características de mais alta herdabilidade do processo de simulação, a x3, x8, x6 e x9. Então essas são as variáveis interessantes, que conduzem a menor erro de classificação. Né? Então essa é a minha árvore de decisão. Então veja quais são as informações mais relevantes para chegar à conclusão de que o indivíduo pertence à população 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bom, e qual que seria o erro que se tem na fase de treinamento e na fase de validação? A gente vai lembrar que o melhor resultado pela função discriminante de antes foi 10% de erro para a função quadrática na fase de treinamento, 16% para a função quadrática na fase de validação. Então 10%, aqui o erro ele foi superior a esses 10%, demonstrando então que em relação à função quadrática ele é menos eficiente. O mesmo acontece na fase de validação com 16% e o procedimento de função quadrática de Anderson proporcional a 16,91 e aqui 17,46. Mas não deixa de ser uma técnica onde o resultado está apresentado. Daqueles 9 descritores, a gente então optou por primeiro cortar x9, tendo então uma possibilidade de separação. Você percebe que separou então a população 2, 6, 4 foi para essa ramificação e as populações 1, 3 e 5 para o lado direito. Posteriormente a x6 permitiu separar 2, que é F2, e a x3 então fez essa separação. Posteriormente divide-se x3 e aqui você tem uma nova divisão de x3, posteriormente x6,
e você tem então todos os indivíduos representados aqui, né? Então nós gastamos nessa árvore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós terminais. E temos essa taxa de erro. Então, se a gente comparasse aqui, né, nós já trabalhamos com esse exemplo, com outras técnicas, né, e a gente percebe aqui que essa árvore de decisão, em termos de taxa de erro, ela não foi tão adequada, né, sendo inferior à quadrática de anos. Nós já tivemos resultado aqui para esse mesmo problema, usando o percepto multicamada com a taxa de erro menor no procedimento de validação. Não significa necessariamente que essa árvore de decisão vai ser sempre pior ou que o percepto multicamada vai ser sempre melhor. Nós estamos apenas indicando as possibilidades de análise e alguns dos resultados. Nesse caso específico, nós temos essa comparação que poderia levar, então, o ouvinte optar por várias delas. Pois bem, se a gente achar que a nossa árvore ela tem problema de overfit ou ela tem muitas informações e que em termos práticos a mensuração de um número menor de variáveis seria desejado, você pode então fazer restrições na sua árvore de decisão. Quando você faz restrição, você está fazendo uma poda. Isso aí é interessante porque previne problema de sobreajuste, de overfit, e você também tem uma árvore que te indica a possibilidade de tomar uma decisão razoável, com menos informações, menos mensuração e certamente com menos emprego de mão de obra, de tempo, de recurso financeiro e tudo mais. Então nós podemos então fazer a poda de uma árvore. Existem várias maneiras de podar uma árvore. Nós temos uma árvore maior e nós podemos então excluir alguns ramos que poderia ser indesejável. Então, com menos regiões têm-se menor variabilidade e melhor interpretação, né? Você pode ser mais fácil a interpretação do que decidir se o indivíduo é 5, você tem ou 4, você tem vários caminhos. Seria interessante que você tivesse uma árvore mais podada, mais livre. Então, uma árvore mais simples, a decisão fica mais clara, mais evidente. Uma abordagem para a escolha do tamanho da árvore seria construir uma árvore até que nenhuma região se tenha mais do que 5 indivíduos, por exemplo. Em seguida, podar. Então, aqueles nós que conduziram a quantidade de indivíduos maior ou menor do que aquele valor, você elimina aquela ramificação. Então, você tem várias maneiras de podar uma árvore. Aqui tem uma árvore, e na verdade todas as maneiras acabam tendo o mesmo efeito. Você pode especificar a profundidade da árvore, né? Então veja que aqui nós temos o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, quarto e quinto. Você pode especificar que ela vai até 5 passos. Por exemplo, que ela poderia ser dividida mais vezes, mas não, eu quero que divide apenas em 3 vezes, 4 vezes. Então você está especificando a profundidade. Nós podemos especificar a largura, certo? Ou seja, eu não quero muitos nós, certo? Aqueles nós vão ser unidos. Alguns, então, a largura também pode ser regulada. Um número mínimo de amostra, você pode falar, é o número de amostra que vai ter no nó terminal. Eu quero chegar ao nó terminal, a folha, com no máximo 6 indivíduos, ou com no máximo 10 indivíduos. Então você está, de certa forma, regulando a profundidade, regulando a largura. Você pode determinar que vai fazer uma divisão quando você tem 20 indivíduos, 5 indivíduos. Então isso tudo é possível. Estabelecer o número mínimo de amostra para uma divisão, quantos indivíduos tem que ter nessa amostra para você decidir em dividi-la novamente, o número mínimo de amostra para o nó terminal. Então você chegou aqui ao nó terminal, quantos tem? Isso você tem que preocupar, principalmente quando você tem várias populações, por exemplo. Então a população 1 tem 1000 indivíduos, a população 2 tem 1000 indivíduos, a população 3 tem 20 indivíduos. Aí é preocupante, porque quando você chega numa folha, no nó terminal,
você tem que atribuir o valor da maioria. E como um determinado grupo está pouco representado, ela ser maioria acaba sendo mais difícil. Ou seja, você então você tem que regular bem para dar condições de classes pouco representadas estar em maioria em nossos terminais. Então isso é importante. Não adianta você falar, eu tenho 20 indivíduos de uma população e quero que o nó terminal tenha 50 indivíduos. Então ele nunca vai ganhar, porque quando ele chegar com 20 indivíduos, vai ter 30 de outra população e vai perder. Então não faz muito sentido. Você tem que estar pensando nessas coisas, não estabelecer uma determinada árvore. A profundidade máxima e o número máximo de nós. Então você está pensando aqui na profundidade e na largura. Um tipo de resultado que um ouvinte deve pensar é que muitas vezes um determinado nó ele é dividido, né, e pode ser recorrido a informações semelhantes das folhas. Então vamos ver uma ilustração em que você tinha inicialmente a árvore original com as partições, que te dava aquela taxa de erro de 15 e de 17, né? E aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós terminais, e aqui as suas variáveis. Bom, se eu podar essas árvores, né, se eu tiver o número de nós terminais, aqui está com 8, se eu tivesse com 6, esse valor de deviância ele vai caindo até estabilizar. Talvez, tanto com 8 ou com 6, essa deviância ela seria praticamente a mesma. Então, posso fazer uma árvore, uma nova árvore, uma visualização com 6 e não com 8 nós terminais. Então, esse gráfico aqui me dá uma indicativa de quanto que eu posso ir. Essa estatística de deviância era dada por negativo desse somatório, né? É uma medida do quanto cai, né? Esse aqui é um grau de entropia, o quanto cai em termos de pureza daqueles nós. Então, se você não cai mais do que aquele valor, significa que 6 nós, por exemplo, teriam um efeito similar a 8 nós. Então, nós consideramos aqui uma rede com uma árvore de decisão com 8 nós, uma árvore de decisão com 6 nós, tendo em vista de que a deviância com 6 seria muito próxima da deviância com 8. Então, você está especificando essa poda. Entretanto, a gente percebe que a taxa de erro da fase de treinamento, que era 15, com a poda vai passar para 18, e a taxa de erro de validação, que era 17, com a poda ela passa para 22. Bom, aí você tem que avaliar se essas taxas de erro são satisfatórias, se isso é adequado, ou se você deseja passar de uma árvore com essas partições com uma árvore mais simplificada, ou seja, você usa apenas essas variáveis x3, x6 e x9 e tem uma piora em termos de taxa de erro, mas uma árvore mais simples, em que todos os indivíduos aqui estão devidamente representados, né? A população 1, a população 2, 3, 4, 5 e 6 devidamente representados. Então, mesmo com um valor inferior em termos de taxa de erro, você pode imaginar, né, se for comparável, é um resultado adicional. Ou seja, você tem uma árvore mais complexa, uma árvore mais simples e uma taxa de erro que pode ser favorável, desfavorável ou tolerável, né, para você optar por uma maior simplicidade. Então, basicamente, é isso que a gente apresentaria e numa próxima conversa a gente vai tratar dos refinamentos de uma árvore de decisão, que são o bag, o boost e a floresta aleatória. Por hora é só.